pessoal, bom dia. Nós estamos aqui hoje para estudar é, um pouco sobre nossa história e nós vamos começar hoje falando também das migrações na cidade do Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. Ainda sobre a história da nossa cidade. Você sabia que alguns bairros da nossa cidade surgiram das estações de trem? Conheça a história de Cascadura. Cascadura é um bairro ali na Zona Norte, né? Logo após de Madureira, é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, né? Então nós vamos estudar um pouco de geografia, tá, pessoal? Conhecendo a história da minha cidade. É, então aqui em Santa Cruz, como eu já havia conversado com vocês, também tem história, né? História que tem grande importância na construção da nossa cidade e do nosso país. Muitos bairros da cidade do Rio de Janeiro surgiram de estações de trem. Um exemplo é o bairro de Cascadura. Cascadura é um bairro residencial e de comércio agitado, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Esse bairro começou a ser construído em meados do século XIX, mais precisamente em 1858, depois que a primeira estrada de ferro do país, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a atual Central do Brasil, foi inaugurada em 1855. Uma das estações entregues nessa data foi a de Cascadura, um ponto deserto da cidade, da antiga Estrada Real de Santa Cruz, a atual Avenida Dom Helder Câmara. A população que morava em Jacarepaguá também se servia da estação, perto da qual foram construídas cocheiras onde se podia deixar cavalos e burros que serviam de meio de transporte até o local, e foram abertos pontos comerciais que com o tempo fizeram de Cascadura o maior centro comercial do subúrbio durante a segunda metade do século XIX. Então, pessoal, ali em Cascadura, né, como está dizendo no texto, é um dos bairros pioneiros que surgiu em meados do século XIX, né? Os meios de transporte naquela época eram precários, não eram como é hoje, né? Mais rápidos. A cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, era praticamente uma zona rural, né? A maioria fazendas de plantio de café, de laranja, de cana-de-açúcar, né? E então era uma cidade mais rural e ao longo desse período ela veio crescendo, né? Então a Estrada Real, né, é onde é a Avenida Dom Helder Câmara, a antiga Estrada Real Santa Cruz, provavelmente ela cortava ali a linha férrea, né? Margeava a linha férrea, né? E ia até a Central do Brasil, onde nós conhecemos hoje aquele prédio histórico com aquele relógio de que a gente consegue visualizar é, entre muitas outras, de muitas localidades. Tá, pessoal? Vamos continuar aqui. Migrações na cidade do Rio de Janeiro. Antes de falar das migrações, né, vamos entender o que significa essa palavra, tá? Você já ouviu falar nas palavras migração ou imigrante? Se já, diga para o professor e para a turma onde, né? É, então fique ligado, pessoal. Migração é quando uma pessoa ou um conjunto de pessoas se mudam de um lugar para outro. Migrar é trocar de país
de estado, de região, de cidade ou até de casa. A migração acontece desde o início da humanidade. O ato de migrar faz das pessoas um emigrante ou imigrante. O emigrante com o E, né, é a pessoa que sai de um lugar. E o imigrante é a pessoa que entra em um lugar. Exemplo: se uma pessoa brasileira mudar para o México, essa pessoa é uma imigrante no México e ao mesmo tempo imigrante no Brasil. Por que que acontece isso, pessoal? Imigrante é porque ela vai sair do Brasil e imigrante é porque ela vai entrar no México ou em qualquer outro lugar é, do mundo, tá? Ou do país. Então, é isso. E o que leva, né, uma pessoa a mudar de um lugar para outro? Bom, nós no início do ano estudamos em história em caçadores e coletores, povos nômades e povos sedentários, né? Então, o que levava naquela época uma pessoa a mudar de lugar? Era a escassez de alimento. Acabava o alimento ali naquela região, a pessoa saía daquela região, né, o povo nômade ia procurar uma região onde tivesse mais fartura de alimentação, tá, pessoal? Então, é basicamente isso. É, então, hoje, existem várias causas para ocorrerem as migrações. Dentre elas, são as causas políticas, né? De não estar de acordo com a política do país em que vive. Muitas das vezes a pessoa é perseguida, né? A crise econômica também, né? Muita gente migra por conta de melhores condições de vida e as condições sociais, intolerância religiosa e violência, né? Entre essas três condições sociais, né? Hoje no nosso país e naquela época, as pessoas migravam do Nordeste e de outros estados para as capitais, né, do país, as cidades, as grandes metrópoles, em busca de melhor condição de vida, de condições melhores econômicas, né, de melhores condições econômicas, né. Política, né, a pessoa quando aconteceu muito há alguns anos atrás, onde algumas pessoas não concordaram com a política do país e migraram para um outro país, pediram exílio em outro país, né? Porque era uma maneira de perseguição política, né? E as sociais também, né? A violência, né? E a intolerância religiosa que nós vivemos até hoje, né? A violência é um fator também atual, né? Muita gente tende embora dos lugares das grandes metrópoles e procurando lugares mais, como posso dizer, mais tranquilo por conta do grande, né, é, ato, né, o grande violência. Tá? As migrações na cidade do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Então vamos falar das migrações na cidade do Rio de Janeiro. É, Então, na época, né, principalmente no finalzinho do século XIX e principalmente no início do século XX, pessoal, aonde após a abolição da escravatura, né, muitos donos de fazenda, senhores de engenho, contrataram mão de obras estrangeiras para vir ao Brasil trabalhar em suas lavouras, em suas fazendas, né? Vale ressaltar que o nosso país é um país onde o sol é abundante, então a agricultura favorece muito a agricultura, né, aqui, né? Então nós tivemos os imigrantes portugueses, né? Nós temos o Paço de São Cristóvão, o bairro tradicional da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. Então os portugueses quando vieram
né, é, migraram para o país, eles ficaram nessa localidade do Paço é, de São Cristóvão. Ao longo dos séculos XIX e século XX, os portugueses constituíram a maioria esmagadora de imigrantes no estado, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, sendo o maior grupo étnico do estado. Os portugueses começaram a migrar para o estado em número mais expressivo a partir de 1808, quando a corte portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro, e anos mais tarde a cidade se tornaria capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A comunidade portuguesa no estado contava com diversos setores da sociedade, desde a elite lusitana até as camadas operárias da sociedade. Então, em 1808, a família imperial, depois vocês vão estudar isso em história mais na frente com um professor de história, né, um especialista em história, e vão entender por que a família imperial, né, veio de Portugal para o Brasil. E com eles muita gente da corte portuguesa, até porque muita gente queria conhecer o nosso país, né? Queriam é, estar aqui e também mudar de vida. Para quem não sabe, Portugal, né, na Europa, né, no hemisfério norte, o clima é frio, né, o inverno é rigoroso. Então, muitas das vezes, quando chega no inverno, né, o frio é tão intenso que destrói muitas plantações. Então, fica difícil manter a agricultura nos países, né, mais ao norte do planeta Terra. Tá? Temos também os imigrantes chineses, né? A imagem abaixo foi produzida entre 1821 e 1825 pelo pintor alemão Johann Moritz Rugendas, durante sua primeira viagem ao Brasil. Ele registrou a plantação chinesa de chá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em uma gravura que publicou no livro Viagem Pitoresca através do Brasil. Então, nós estamos vendo uma viagem, né? Eu esqueci de trocar aqui, né? Nós estamos vendo aqui uma imagem, né, do Jardim Botânico, né, na cidade do Rio de Janeiro, fica ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? O Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a receber imigrantes chineses, ainda no século XIX, entre 1812 e 1819. Cerca de 300 deles foram trazidos de Macau pelo governo real português, a fim de iniciar o plantio de chá, que não foi bem sucedido, né? Então, o povo português, o brasileiro, ele não aderiu muito a essa coisa de tomar chá, né? O chá que é o tradicional até hoje no Brasil, né, que foi trazido pelos árabes, é o café. Tá? O café é originário das Arábias, se eu não me engano, eu posso estar errado. Vocês até pesquisem aí para ver se essa minha informação está correta, pessoal. Mas o café foi trazido para o Brasil, né, pelos árabes, e até hoje quem não gosta de um cafezinho? Muita gente não toma café, mas é o trivial, é o tradicional no nosso país tomar um café. Ok, pessoal? Então, é isso. Então, nós temos duas atividades para vocês fazerem, pessoal. Uma pesquisa. Faça uma pesquisa sobre a linha do trem que passa em Cascadura e quais bairros são cortados por essa linha férrea. Você pode pesquisar no link do armazenzinho, enrolei a minha língua, né? O link do armazenzinho está dentro do aplicativo Reeduc em Casa, ou através do buscador aí de pesquisa do seu computador ou do seu telefone, né?
Você vai fazer essa pesquisa, escrever essa pesquisa e enviar para a gente lá no grupo. E o agora é com você. Você ou alguém de sua família já migrou? Você seria capaz de citar outras causas da migração? Compartilhe com seus colegas, né? Então vocês vão responder também essas atividades no aplicativo, tá, pessoal? Essa aula vai estar lá disponível no aplicativo do Rio Educa em Casa. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje, conhecendo a história da nossa cidade, da minha cidade, e as migrações na cidade do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Então se cuidem, pessoal. O coronavírus está aí, né? Nós esperamos estar em breve voltando às aulas presenciais. E tenham um bom dia de estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E até a próxima.